Ahn, Quer começar, irmão Thiago? O Deixa eu Emerson falar passou algumas. para a gente uma demanda, né, do ECF, é isso? Eu vou falar. Maravilha. Tá bom, tá bom. Deixa eu compartilhar aqui, não sei se já está aparecendo. Deixa eu ver. Tá, Tá? já tá para todo mundo já. Só relembrando, irmãos, antes de entrar no assunto de ECF, sobre o que foi tratado, eu não sei se todos que estão aqui ou não conseguiram participar daquela reunião que teve online Brasil, sobre a composição, né, que foi falado, que não tem a figura do auxiliar. É bom relembrar Boa. que é apenas os 3 membros e um suplente, conforme o estatuto, e que os irmãos devem solicitar aí a presidência, mais colaboradores aí para ajudar nas diversas tarefas aí, nos diversos trabalhos que tem, porque a gente vê Cadê o que branco? os irmãos estão Não sobrecarregados e tem branco. não tem, aí acaba desanimando, porque é muito serviço. Então, os irmãos peçam ajuda aí para a presidência dos irmãos da administração, para que eles possam, junto com o ministério, poder ter mais colaboradores de irmãos ou irmãs, porque a gente vê que cada dia mais vai tendo essas exigências, né? Então, os departamentos, vários departamentos vão tendo as demandas e a gente precisa verificar e acaba sobrecarregando os irmãos, e acaba tem algumas administrações que os 3 titulares são mais de idade, então não tem aquela firmeza, né? Não tem a destreza de mexer no sistema. Então, os irmãos ajudem aí a ter mais colaboradores, pedirem novos colaboradores. Sobre o livro Ata, eu não sei, o irmão Alexandre teve Não tive, mas eu tenho um comentário a fazer. Eu não estive na terça passada, mas foi discutido a ideia, e eu acho que quem estava na terça deve lembrar disso. Então, foi discutido a ideia de que criássemos uma verificação para que os irmãos do Conselho Fiscal anexasse essa cópia daquele livro, né, trimestral. Legal. E assim foi feito. A gente criou uma verificação. Não sei se você quiser, eu posso até mostrar agora, irmão Thiago. Deixa eu compartilhar aqui, então eu já mostro. É bastante simples. Os irmãos já estão acostumados com o conceito de verificação, né? Então, eu acho que vai ficar fácil. Diante das diversas dúvidas, das perguntas que os irmãos fizeram aí nós estávamos discutindo entre nós aqui a melhor forma, e eu acho que ficou bastante. Alguém sugeriu a ideia de ser uma verificação. Então, imagina assim, peraí, deixa eu trocar aqui, porque não, aqui, tá aqui. Verificação. Então, imagina assim, irmãos, que a gente está num mês, vamos dizer assim, ela é trimestral, certo, irmão Thiago? Então, vamos supor que a gente está em março, perdão. Vamos supor que a gente está em março. Perdoa essa data aqui, mas é só teste, tá, irmãos? Então, a gente vai vir aqui, vai inserir uma individual, né? Colocar a ata, só de filtrar a ata aqui já vai aparecer. Conselho Fiscal é uma aplicação, certo? Trimestral do livro da ata digital. Você vai colocar a localidade, naturalmente a localidade é sempre a administração em questão, e quando nós falamos de março, né? Então você vai pôr a competência de março. Pode pôr a data, tranquilo, tá? Opa, pode pôr a data, ok, salvou. Deixa eu abrir aqui março, para que a gente possa visualizar. Então, o que eu fiz, irmãos? Eu criei essa verificação, tá? Só que ela não vai ter apontamento. Então, para que ela vai servir, entendeu? Primeiro, para que o irmão tenha essa verificação em aberto, para saber que tem que preencher a ata, certo? E para que o irmão anexe, né? Coloque essa ata. Ela deve estar aqui, só um segundo. Vamos procurar. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ata digital.
Então, para que o irmão abra, inicia essa verificação, ok? Põe a data e anexe a cópia da ata que você gerou. Então, você vai gerar provavelmente um PDF, né? Vai gerar um PDF disso, aí você vem aqui em apontamentos, naturalmente, não vai ter nenhuma ocorrência vinculada a ela, mas o irmão pode vir aqui e anexar. Então, fazendo isso, a gente já, entre aspas, consolida, que eu não tenho nenhum documento aqui, mas entre aspas, a gente consolida esses arquivos nas suas versões daquele mês, entendeu? E pronto, salvou aqui, já vai estar no SIGA, só salvar e encerrar, tá? Eu não anexei nenhum número, irmãos. mas aí os irmãos podem fazer, amém, pode fazer dessa forma. Aí vem aqui, encerra, pronto, ela vai ficar aqui como finalizado. Só um detalhe que a gente não tem como mudar, porque esse anexo, esse campo aqui é anexo, tá, irmãos? Não vão se assustar com isso, porque esse anexo, ele está nos indicando se o apontamento tem anexo. Lembra, existe dois tipos de anexo: o anexo na verificação e o anexo do apontamento. Aí, então, aqui ele está mostrando como não, mas vai ter o anexo que o irmão fez, que o irmão anexou ali como teste, entendeu? Acho que só como teste, deixa eu reabrir, vou colocar um negócio aqui, só para mostrar para o irmão. Essa apresentação ela tá dando conta do anexo referente ao apontamento. Mas como a gente não vai ter apontamento, então ele não vai ler, não vai fazer a leitura do anexo. Então, estou dizendo isso só para não ficar assustado. Ah, mas está anexando e ele não está aceitando. Quer ver? Eu vou anexar aqui qualquer coisinha aqui só para a gente. Pode ser a rotina do Conselho Fiscal, ótimo. Ok, salvar e fechar. Isso. Aí vamos aqui. E vou encerrar. Tá vendo? Ela mostra como não, mas é o que eu te falei, porque isso daqui é referente ao apontamento. Então, como não vai ter apontamento, não vai gerar nenhuma não vai aparecer no relatório, então fica perfeito. Tá bom, irmãos? É interessante também... perdão, só se eu colocar em visualizar, ela já aparece aqui para mim o anexo ali na verificação. Então, acho que foi uma forma bacana, certo, irmão Toninho, irmão Thiago? Ajuda bastante. E é bom também lembrar que os irmãos, quando tiverem a verificação da regional, eles poderem utilizar tanto lá no checklist semestral, como também verificar se foi feito dessa forma que o irmão explicou. Excelente, verdade. Né, se está sendo feito, porque, vamos dizer assim, a própria, às vezes, eu não vou fazer um trabalho que eu mesmo faço, do Conselho Fiscal, então eu não vou anexar. Mas é bom ter essa preocupação da regional, verificar se realmente eles estão fazendo esse anexo. Perfeito. A regional, no dia da verificação, ela vai chegar aqui e vai procurar o mês. Irmão, qual foi o mês? Foi março. Então, quando ela chegar, ela vai, obviamente, vai estar tudo fechadinho aqui, né? Vai estar todas fechadas. Aí basta o irmão vir aqui no filtro e clicar, escrever ata. Ele, se eu não me engano, o filtro aqui não vai pegar. Pegou, maravilha. É só ele fazer isso. Mas poderia também fazer por aqui, ó. Ele vem no filtro e filtra a verificação do tipo ata. Também resolveria e ele já verificaria o que foi colocado na ata. Bem interessante. Aquelas administrações que ainda não estão de forma digital, ela pode tirar uma foto. Uma foto, Porque a dúvida é essa, irmão, mas eu não faço ainda digital, mas não tem problema. Tira uma foto, ou digitaliza, né? Escaneia, né? O livro lá, escaneia e manda. Não tem problema. Certo? Maravilha. Mais algum ponto eu não sei se o irmão Tondinho quer falar alguma coisa, aquele que esteve, complementar, né? irmão Tondinho? Não, tá perfeito. Acho que só, me perdoe ter chegado um pouco atrasado. Talvez vocês possam ter comentado, Sênio, do que a gente falou ontem lá no Brás. Acho que a gente teve na semana passada, né? Na terça passada nós tivemos aí a apresentação, né, do livro de ata digital, e alguns irmãos apontaram ou colocaram uma sugestão
que ao invés de nós armazenarmos essa ata, né, em SharePoint, OneDrive, a ideia é de colocá-lo para dentro do SIGA, de maneira a qual fica armazenado em um local seguro, inclusive permitindo que utilize-se o livro digital editável para se gerar a ata daquele trimestre, e aí segue eventualmente utilizando plataformas de assinatura eletrônica, como o próprio ZapSign, para aquelas administrações que já utilizam do mesmo, né? Aquelas que não utilizam, irmãos, podem utilizar a própria assinatura do Adobe. Então, gera-se o arquivo PDF daquela ata e sobe esse arquivo desse trimestre, o livro, né, assinado dentro do SIGA. Aí, no próximo trimestre, o irmão vai abrir de novo o arquivo digital, fazer a nova ata, né, colocando abaixo do livro, né, a ata do segundo trimestre, assina-se a ata, gera-se o PDF, assina-se a ata novamente do segundo trimestre e sobe para o SIGA, né? Então, dessa forma, acho que atende à sugestão que os irmãos colocaram na semana passada e fica seguro, um local seguro aí para dentro dos trabalhos do Conselho Fiscal. Acho que é isso. Teve uma boa frequência, irmão? Na semana passada, salvo engano, tinham mais ou menos uns 700 irmãos, 700 e pouco. Bom, Teve bastante. Certo? Maravilha, acho que dessa parte, acho que era isso. Também o irmão Emerson colocou, eu não sei se você chegou a consultar o Info CCB, ou se puder consultar se eles já publicaram o livro. Não, mas a gente pode fazer agora. Dá uma consultada, por favor. Ainda não publicou. Não publicou. Tá. Eu não vi ainda. E aí vai ficar o livro publicado e também, irmãos, nós vamos preparar um vídeo, né, que nem nós fizemos na semana passada, para a gente subir, já gravamos, vai subir essa gravação do vídeo aí também nesse espaço. Ele ficaria lá no Anexos. Não é aí não, volta. Não tá no Conselho Fiscal. No material de apoio. Não, vai na seção do manual administrativo. Tá. Anexo. Aí, deixa eu ver. Não subiram. Não. Ainda não subiu, mas já foi solicitado para os irmãos da TI para subir, da secretaria para subir esse material, né? Então, acho que nos próximos dias aí, se Deus quiser, já vai estar por aí para os irmãos poderem trabalhar isso. E foi gravado também? Foi gravado, mas a gravação, irmão Thiago, a gente vai refazê-la, colocando essa parte também já do SIGA, porque na semana passada nós não tínhamos. Então, a orientação era para que armazenássemos em SharePoint. Então, para não ter confusão, eu sugeri ao irmão Hermes para a gente fazer uma nova gravação. Beleza. A gente vai preparar esse material para subir, né? Tá bom. É isso. Maravilha. Podemos abrir aí. Deixa eu compartilhar. Eu fechei aqui, mas você ia apresentar alguma coisa, né, irmão Thiago? Isso. Tá aparecendo já, né? Tá aparecendo. Continuando, então, aqui da parte da piedade, a gente já tem aquelas instruções que os irmãos, não sei se ainda está tendo, se os irmãos que aqui estão tendo dificuldade, os irmãos entrem em contato com a gente pelo e-mail e validem para poder não ter esse empate aí com a piedade, de ficar o estoque. Ainda tem lugares ainda que a piedade não está abrindo espaço. Então, os irmãos fiquem cientes que a gente tem que olhar só não os atendimentos, mas tem que ter acesso. Os irmãos que tiverem dificuldade, passem para nós aonde que é regional, administração, para que a gente possa falar com os IDEBRAS aqui. Em relação ao comunicado que nós tivemos recente agora, de 252, número 252, de junho, em relação a ECF, irmãos. Daqui é importante os irmãos terem ciência para que possam cobrar as suas administrações. Todas as administrações estão obrigadas a entregar ECF. Mesmo as que entregaram ECD, têm que entregar ECF. E o prazo da PCB é até o dia 30/6, irmãos. Está bem claro aqui. Ó.
prazo da transmissão da ICF, legalmente, na Receita Federal, é 31/7. Porém, a administração São Paulo é de parecer que as administrações façam envio até o dia 30/6. Então, temos aí 13 dias para que as administrações possam enviar a ICF, tá bom? Então, eu listei algumas aqui, depois os irmãos podem consultar ou perguntar. Então, tem diversas que ainda nem gerou o arquivo para envio. São diversas. Algumas já enviaram, outras já foi gerado, pelo menos, mas a grande maioria ainda nem gerou. Então, a gente pede encarecidamente aí os irmãos que verifiquem com o seu contador se já foi enviado, se já foi gerado, se já foi enviado, porque nós temos uma preocupação aí com os certificados digitais. Às vezes, a administração, né, passou despercebido e venceu, e aí tem um problema danado para poder fazer de novo, e aí atrasa. Então, por isso que a gente pede um mês antes da Receita Federal, legalmente, que se possa fazer esse envio da ICF. E aí depois, irmãos, quem tem um acesso tem que vir na contabilidade, né, pedir... Deixa eu mudar aqui. Quem tem o acesso de contabilidade obrigações, os irmãos devem consultar aqui na aba contabilidade. Contabilidade, aqui mais embaixo tem obrigações. Para isso, tem. Espera aí. Deixa eu ver se tem alguma que eu tenho. Não tem. Mas os irmãos vão vir aqui ou solicitar para o seu contador. Tem aqui em contabilidade, tem a rotina de obrigações aqui embaixo. E aqui vai estar anexado o arquivo de obrigações daquela administração, da ICF e ECD. A ECD, irmãos, já era para ter entregue em 31 de maio, né, o prazo CCB. Então, aqui no calendário de obrigações, nós temos esse informe, que a ECD, para quem teve uma receita de mais de 4.800.000 durante o ano de 2024, ela está obrigada a entregar. Então, a sua administração que teve essa receita aí, ela já deveria ter entregue no dia 31/5, o prazo CCB. E o prazo da Receita Federal é agora 30/6. Então, os irmãos consultem os seus respectivos computadores, ver se já foi anexado. Às vezes, a administração entregou, mas ainda não anexou, como teve um caso aqui no interior, que ela já entregou, porém ainda não foi anexado no SIGA. Então, os irmãos consultem com o seu contador, se vocês não tiverem acesso, consulte o contador para ver se ele já anexou o recibo de entrega, o TXT, tem que subir 3 arquivinhos, tá? E agora, da escrituração da ECF, é a mesma coisa. Elas todas têm que entregar e todas têm que anexar no SIGA. Outro ponto, irmãos, que a gente relembra. Não, Thiago, eu não sei se eu perdi, mas você não acha legal mostrar no SIGA? Então, se o irmão já fez isso, me perdoa. Mas mostrar lá no SIGA o sinaleiro para que nós do Conselho Fiscal identificar se já foi enviado e se já foi anexado? Então, mas eu não sei por que eu estou sem o acesso. O seu não está aparecendo, o meu também. Posso compartilhar? Eu tenho um print, na minha não está aparecendo, mas eu tenho um print que o irmão Emerson mandou. Então, deixa eu baixar aqui e compartilhar.
É porque era para estar aqui. Eu não sei por que não está aparecendo. Nós somos rejeitados. Mas eu tinha, só que vai ver. Então, eu procurei aqui óbvio, eu só tenho da administração São Paulo, mas eu procurei no consolidado, procurei no Brás, não achei. Deixa eu ver. Então, pode ser uma questão de unidade, né? Tem que ser na administração em si. Sim. Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Mas eu acho que no próprio comunicado tem, irmão Alexandre. Quer ver? Tá bom, eu tô com elas abertas aqui. Se achar que for mais fácil, a gente faz. No próprio comunicado, eu acho que não deve ter o tutorial. Bom, mas pode mostrar então você já tá. Aqui, uma. Eu consegui abrir 2 vezes o mesmo arquivo. Peraí que eu já vou abrir o outro agora. Isso. Tá. Vou compartilhar. Só um segundinho, irmãos. Vou colocar aqui a tela. Isso, essa e essa. Isso aí. Irmãos, ó. Estão visualizando? É uma imagem, naturalmente, mas quando os irmãos vão em contabilidade, na administração, os irmãos têm essa verificação aqui, né? Você vai em contabilidade, dentro de contabilidade vai ter o menu obrigações. E aí, dentro desse menu obrigações, vai listar todos os arquivos enviados. Tá vendo? Então, o que a gente presta atenção aqui? Tem que estar enviado até que dia mesmo, irmão Thiago? Teria que ter enviado 30/6. Tudo bem. Então, ainda tem tempo. E aqui significa 2 coisas. Um é enviado em verde. Tá aqui, o verdinho. Uma coisa é enviado. Outra coisa é pegar o retorno e anexar no SIGA. Certo? Quando anexa, então, ó, enviado tá verdinho. Quer dizer que nesse exemplo foi enviado, mas o departamento de contabilidade de Jacobina não anexou o retorno. Não, peraí. Só corrigindo. Esse enviado quer dizer que ele subiu o arquivo. Então o contrário. Cima, tá. O ano lento, tá vendo? Que o ano calendário é 2024. Ele está no 2024. Perfeito. E ele está concluído. O que quer dizer concluído? Ele gerou o arquivo. Se você apertar no opções, vai estar lá fazer download. Então ele fez o download do arquivo TXT para ele poder fazer lá no programa da Receita Federal, e aí ele sobe o sistema. Depois que gera os arquivos de enviado na Receita Federal, ele volta aí, vai nesse opções e vai enviar. Após ele enviar esses 3 arquivinhos, aí vai aparecer esse verdinho de baixo, enviado. Tá, então ficou melhor detalhado. Então, uma coisa é estar laranja, fizeram a primeira parte, mas não completaram. Não completaram, isso. Exato. Outra coisa é estar já enviado bonitinho aqui. Tá? Então é assim que a gente vai olhar. E aí o irmão Emerson mandou outro print, que é exatamente igual, porém é para as administrações, tá vendo? Ó, de 24, tanto com ECD quanto ECF. Então são os 2 arquivos que tem que enviar. Eu não sei se você comentou, mas ele pediu para eu lembrar. Normalmente, administrações acima de receita de 4 milhões tem que ter o ECF, não é isso? ECD é 4 milhões. Então, ao contrário, o ECD. Então, aí, como a administração tem uma receita acima de 4 milhões, tem que ter os 2, tá? O mesmo processinho, enviado e depois... concluído e depois enviado, tá, irmãos? Tem que estar exatamente como esse caso aqui. Estando assim, ok, a contabilidade fez as tarefas obrigatórias. Não estando assim, a gente tem que apontar. E, obviamente, indicar lá para os irmãos que não estão fazendo. Exatamente. Maravilha. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, ECF, ECD, acho que já ficou bem comunicado. Uma outra observação que os irmãos têm que verificar nas suas administrações é em relação ao livro diário já registrado, irmãos. Notem que no calendário de obrigações também tem esse detalhezinho aqui, ó. As administrações que não fizeram ECD, que não são obrigadas, elas devem anexar a imagem do livro diário registrado no SIGA.
abrindo a rotina de verificação, clicando em verificação, checklist de grupo, eu vou mostrar aqui, ó. Então, os irmãos tem que verificar se o contador fez isso aqui, ó. Ele vai em verificação, checklist de grupos de trabalho, ele tem que criar esse checklist aqui, ó, administração anual, livro diário registrado, contabilidade. Então, ele vai vir só para anexar a imagem do livro registrado. Esse trabalho eles têm que fazer. Depois que foi feito isso, os irmãos só vão verificar aqui no filtros, aqui no departamento de contabilidade, concluído. Aqui em Itapetininga eles fazem a STD. Deixa eu mudar aqui para outro. Aqui foi. Checklist de grupo de trabalho. Os irmãos vão verificar se foi feito o anexo do livro. Concluído, consultar. Então, aqui nós temos aqui, ó, administração, livro diário registrado. Aí tem a competência, que é 12 de 2024. 22, 23, aqui 24, ok. Então, ele, status concluído, anexou, ok. Os irmãos vão vir aqui, opções, visualizar. Vai aqui embaixo, aqui, ó, ele está com o anexo da imagem. Vamos ver se realmente anexou. Arquivos, na aba Arquivos, aqui está o PDF. Vamos ver se está correto. Então, aqui, essa administração fez bonitinho o anexo da certidão do registro em cartório. Está vendo? Registro, aqui, no livro. Aqui no livro foi registrado. Certinho. Só que aqui era para ter o termo de encerramento, livro. Está bem ruimzinho a imagem. Mas, enfim. Peraí, que nós temos um erro aqui. Peraí. Opa, tem um erro aqui, hein? Ou eu não estou vendo assinatura. Cadê o Conselho Fiscal de Boituva? Já aponta. Cadê a assinatura do presidente? Eu não estou vendo. Só que no livro tem assinatura do presidente. Aqui aparece, só se está muito clarinho, né? Aqui está bem clarinho, né? Mas, enfim, os irmãos depois ver lá se está assinado, né? Mas, enfim, é isso daqui que tem que ter, tá, irmãos? Aqui ele pôs a mais do que devia. Era só... Geralmente, eles põem um selo, né? Aqui ou atrás dessa folha ou na frente. Então, já selo de cartório mesmo, né? Certo. Então, isso é um dos trabalhos que os irmãos, já o segundo, obrigação tem que ligar ECF, ECD, se foi anexado, se está tudo certinho, o livro diário, se já foi anexado o livro diário. Uma outra coisa que os irmãos têm que ver é o cheque de lista de obrigações que eles estão preenchendo. Por exemplo, essa administração, o recibo DIRF também, isso daqui, os irmãos têm que ver se foi anexado. Esse recibo DIRF 2024 foi anexado, tá vendo? É outra atividade que os irmãos têm que olhar se... Vamos ver aqui, ó, anexos. A DIRF de 2024. Tem que ver se foi anexado. Arquivos. Aqui não anexou. Só respondeu, mas não anexou. Aí tem que olhar. Aqui, ó, obrigações fiscais.
Dá uma olhadinha também se estão preenchendo, né? Se estão respondendo. Aqui essa administração está fazendo, mas dá uma verificada nas suas administrações. O checklist do Conselho Fiscal, irmãos, eu não sei como que está, mas ainda a nossa média está nos 70%. Ainda tem muita administração que não está fazendo, faz um e depois pula 3, 4. Lembrando que o checklist nosso ele tem que ser respondido até o máximo 60 dias depois da finalização do mês, da competência. Então, os irmãos têm que ter esse cuidado aí de responder os nossos checklists. Você acabou respondendo uma pergunta do irmão Dailson. Ele perguntou qual é o prazo para responder. Irmão, o checklist, ele é mensal. Então, todo mês o irmão tem que fazer o nosso, assim como os demais os demais setores, departamentos fazem os deles. Agora, o prazo máximo, ou seja, se nós estamos em junho, então o checklist de abril, ele vai vencer agora no final de junho, entendeu? Ele tem que estar fechado. Exato. Tá? Que dá exatamente os 60 dias que o irmão Tiago acabou de comentar. Eu acho que seria só isso, irmão. Deixa eu aproveitar, então. Ainda respondendo o irmão Odilson, eu vou pedir... o Dailson, vou pedir até alguma ajuda aqui para confirmar, mas vamos lá. Ele perguntou também, o Conselho Fiscal deve ter acesso ao BI? Sim. Olha, o BI dos outros departamentos, irmão Thiago? O BI é uma ferramentinha aqui, que também não sei se... Mas aqui, irmão, que pelo BI o irmão consegue verificar em que dia foi fechado a casa de oração, os departamentos, aí porque eles perguntam lá no checklist, a casa de oração fechou no dia, a tesouraria fechou no dia, então os irmãos conseguem pelo BI verificar que dia que foi fechado. Não precisa ficar esperando dia 20 de junho agora para ver se eles vão fechar maio, por exemplo. Vou esperar 20 de junho. Se eles não fechou dia 20 de junho, então vai ficar atrasado. Então, não preciso ficar esperando, porque aqui no BI aparece, quando eu for responder o checklist, eu vou ver, deixa eu ver aqui se a tesouraria fechou no prazo. Aí vai aparecer lá, a tesouraria fechou no dia 21, então fechou com atraso. Então, eu não preciso esperar o dia para ver se eles fecharam, entendeu? O BI é bom por causa disso. Eu consigo verificar as datas dos fechamentos das casas de oração, dos departamentos, entendeu? Eventualmente pode ter aquela questão da licença, né, irmão Thiago? Não, aqui do BI não é aquele BI igual o nosso lá, igual tá bom. Maravilha. Não é esse BI, não. É o BI do SIGA. É um BI do SIGA mesmo. É uma rotina que já tem aqui. Tá. E vai ter também um BI do SIGA do Conselho Fiscal, mas ainda está trabalhando, está em teste, ainda tem algumas definições a ocorrer. Então vai ter mais para frente que ele é por administração. Tá? Então, respondendo isso. Depois ele pergunta aqui, em que parte do SIGA deve ficar arquivado as atas da administração, atas das reuniões administrativas? Olha, irmão, eu estou entendendo que o irmão está falando que é uma atividade da secretaria. E no manual, ela não informa, pelo menos não na seção da secretaria, ela não determina onde que tem que ficar. O que ela determina é que a administração tem que guardar com o cuidado necessário, guardar essas atas lavradas, tá? Então não tem um lugar para falar, olha, a secretaria, a partir de agora é aqui que você tem que colocar. Pelo menos não no manual. Eu acredito que provavelmente nesse módulo SEC aqui do SIGA, eu não tenho acesso, mas tem aqui os menuzinhos que eles podem, de reunião aqui, eventualmente já anexar aqui. Eu acredito que sim. Pode ter alguma modernidade? Pode ser, e eu estou desatualizado, mas baseado no que a norma baseado no que o manual deles está pedindo, eles não têm uma determinação. Olha, tem que guardar assim, assado, então a gente sabe que algumas administrações faz de forma
mais adequadamente lá para eles. Uhum. Bom, entendo que eu entendi o que o irmão estava perguntando dessa forma. Depois ele pergunta: diácono é autorizado a efetuar compra? Olha, para atendimento e para lojinha, sim. Na verdade, sim. Tá. Da piedade, sim, exatamente. Ele não pode comprar ativos para a administração. Aí não é o caso. Não é, né, não foge da competência dele. Ele Exatamente. Mas faz o toque dele para coisas. isso, que é o que eu chamo de lojinha, mas é isso aí. Para o estoque dele ou para atendimento, sim, sim. Tá? Que mais? Depois ele pergunta: os membros do Conselho Fiscal, diácono, essa daqui é complicada, irmão Tiago, dá uma olhada. Membros da administração, Conselho Fiscal, diácono ou parentes, pode ser fornecedor da CCB? Eu entendo que, Desde respeitando os processos de compra, não isso. tem nenhum impedimento. O que eu quero dizer com o processo? Vai fazer cotação, ele fornece esse serviço, está com preço bom, tá? Beleza, respeitando os processos de compras, tá? Não, entre aspas, não teria nenhum problema. A não ser que tenha alguma ligação muito diferente, mas assim, irmão, respeitando a parte de compras, ou seja, compras faz o processo dele, determina que aquele produto está dentro do preço, pronto, não tem problema. Ele entra como um fornecedor normal. Maravilha? Tem alguma pergunta aí mais? Do kit que ele fez aqui, não, mas vamos descer mais um pouquinho. Então, irmão Odailson, creio que está respondido. Depois algum outro irmão colocou: se eu colocar o apontamento na verificação realizada sem apontamento. Ah, tá, eu respondi. Irmão, não tem apontamento para a ata, tá? Fernanda Crescente, muito bom, irmãos. Tem uma sugestão sobre onde anexar. Ela está afirmando que ela tem uma sugestão onde anexar os relatórios mensais e apontamentos gerados. Tem o fechamento do Conselho Fiscal. Lá não tem opção como fechamento de tesouraria e de colocar o anexo. Seria possível? Irmã, veja bem, aqui em São Paulo a gente adotou, não tem uma definição. De repente a sugestão que a irmã está falando é melhor, tá? Mas deixa eu aproveitar que a gente já tem um método aqui e eu vou mostrar para vocês. Aqui em São Paulo a gente adotou. Tá aqui, ó. A gente adotou o seguinte: como a gente tem que fazer a verificação mensal, tá? Do checklist, a gente adotou que só porque eu queria mostrar, deixa eu mudar aqui. A gente adotou que esse relatório assinado, macarrão, o relatório com os apontamentos, a gente entrega para a secretaria, não, perdão, para a presidência e colhe como se fosse uma assinatura dele para dizer, olha, recebi. Aí, essa versão recebida, assinada, seja ela eletronicamente ou fisicamente, a gente estabeleceu que coloca no checklist mensal do Conselho Fiscal. Porque lá, e é isso que eu quero abrir para a irmã ver, tem uma área aqui, acho que é a pergunta 1.3, se eu não me engano. Deixa eu filtrar algum do Conselho aqui. Conselho Fiscal, ok. Isso, pode ser qualquer um, vamos ver. Só porque eu queria ser rápido. Aí. Aqui, ó, 1.3, Conselho Fiscal realizou a verificação distribuidora. Não, não é essa daqui. Caso de orações, tá vendo? Na verdade, poderia ser nos dois, tá? Mas a gente tem sugerido aqui, ó. Conselho Fiscal realizou a verificação das casas de oração, então aquele relatório a gente anexa aqui dentro. Mas, irmão Alexandre, Sim, claro. você fecha aí, essa daí, fecha. Tá. Em opções, depois que você fechou opções, lá, anexo. Anexar aqui também? Ok. Opa, Que aí não, mas... é anexos, é lá embaixo. Opções, isso. Pode ser, entendi. Aí. Fica até melhor, Aí, verdade. Fica até melhor. Aí a irmã pode anexar aqui. Obviamente, irmã, respeitando a competência, tá? Sim. Então, se aquele relatório que a irmã fez era da competência de dezembro de 24, então a irmã vem aqui e pendura aqui. Exato. É o que a gente tem feito aqui, tá, irmã? Espero que ajude aí. O que mais? Aí tem o do irmão Manuel, irmãos.
onde encontro aquele enunciado anteriormente apresentado sobre a piedade, em que a exceção ao acesso das fichas de atendimento são grafadas em vermelho. É algum material de apoio? Não, irmão, esse daí está lá no... Se o irmão quiser ir, nesse sininho aí, ó. Irmão Alexandre. Peraí, eu não tô... Lá em cima aí, ó. Aqui? Isso. Lá em notificações. Aí, nessa RRA Brasil Online. Aqui, irmão Manuel, o irmão vai encontrar o material Ah, que eu foi filtrei, mas tá aqui. É. Tá aqui. Vai estar Qual que é a apresentado na última? habilidade do Conselho Fiscal. Não, qualquer um deles. Mas acho que não, os Eu três não sei por estão que não iguais, né? são todos iguais. Mas lá Aqui, embaixo. aí o irmão pode baixar. E vai estar esse slide da apresentação que foi feito pelo irmão Emerson, acho, naquela reunião. Mas também, irmão Manuel, tem isso já no próprio Aqui. Manual dos Diáconos. Né? É isso aí. Perdão, eu não entendi. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Ele está pedindo aonde no manual dos diáconos. Não. Está Não? perguntando onde encontro aquele enunciado anteriormente, que é o que eu falei, apresentado sobre a piedade, em que a exceção ao acesso das fichas de atendimento são grafadas em vermelho. É isso aí, ó. Ah, Exceto tá. fichas de atendimento. Tá. É algum material de apoio? Deus os abençoe. É isso. É a apresentação que foi feita, irmão Manuel. Além do checklist mensal, é necessário fazer checklist semestral? A regional faz esse checklist semestral, irmão É, John. Quando ela faz a que fomenta isso, né? Então, quando ela for verificar a sua administração, aí ela vai abrir esse checklist semestral, junto com os irmãos lá, que vai ser verificado. Então, os verificadores, junto com os verificados, vão abrir esse checklist semestral na administração que está sendo visitada. Isso aí. Se porventura a regional do irmão não está fazendo essa verificação, a administração tem que cobrar a regional, porque continua valendo. Só deu uma parada na época da pandemia, devido, né, a esses problemas, mas continua sendo necessário e desde o ano passado tem sido cobrado das regionais para que eles fomentem essa visita entre administrações. Isso. A irmã Antônio Sérgio pergunta sobre o recibo da declaração do imposto de renda, pessoa física. Mas isso daí não anexa, irmão. Como nós somos uma instituição jurídica, nós não fazemos declarações de imposto de renda de pessoa física. Né? Quem faz é a própria pessoa que está... a gente faz as declarações de imposto de pessoa jurídica. Né? A nossa obrigação é essa, não de pessoa física. Onde acessar para verificar as datas de né? o calendário de obrigações. Lá no Isso, calendário. aqui no Info CCB. Lá no Sininho tem. Sininho também tem, né? Mas pelo Info ela tem aqui, não tem? Acho que é. No calendário de obrigações. Acho que aí não tem. Tópicos. Não, tinha. Mas tá bom, vamos pelo SIG então. Depois eu olho. Você vem aqui no sininho, certo? Isso, aí vem ali. Provavelmente a irmã só vai ter notificações. Isso. Aí filtra vem ali, calendário. Tá ali, ó. Ups. Não. Fiz algo errado. Calendário. Isso. Tem o acento, né? Deve ter sido isso que ele não filtrou. Então todo mês tem. Tá aqui, ó. Comunicados administrativos. É isso daqui mesmo. Então, se a irmã vem por aqui ou vai no IFO, biblioteca, comunicados. Aí tá aqui, calendário. Se a irmã pesquisar aqui, calendário, vai aparecer, ó lá. E aí tem todos os meses. Mês 5. Por enquanto, mês 6 não tem calendário, né? Não, Mês então o 6? último é o mês 5, né? O último tá aqui. Ele lança em 5, mas é referente a junho. Isso. É isso aí. Maravilha. O vice-presidente né? pode fazer compras para a cozinha?
se já tem um irmão de departamento. Foge da competência dele, né? Vice-presidente não faz compras. Quem compra é o comprador. Então tá fugindo. A não ser que na sua administração não tem o departamento de compras, então acaba o vice-presidente fazendo. Né? Aí já aí tem que ver com a presidência para ver o porquê que está tendo essa... Ele requisita e ele compra? Então, eu não sei o Tem que um está... apontamento de compras, tem um apontamento de compras que chama segregação de função, de responsabilidades. Então, se ele vai lá e ele requisitou, entre aspas, ele mesmo fez a compra, entendeu? Aí o irmão pode colocar esse apontamento. No departamento de compras, na verificação do departamento de compras, tem esse apontamento. Porque provavelmente ele fez todo o processo, né? É, Ele requisitou, fez a cotação, comprou, trouxe a então, nota e só não pagou porque acho que a tesouraria não deixou. olha lá. Mas eu acho que de pergunta... Eu iria nesse caminho, tá, irmão? É, Certo? Faz sentido, irmão Thiago? sentido. Eu acho que as perguntas do chat acabou. Zerou, Vamos né? Esse procedimento foi exigido os membros. Ah, tá certo, tá certo. Vamos habilitar para as perguntas? Bom, Gilberto, pode ir falando. Pode ativar seu microfone, irmão Gilberto. Já está habilitado. Irmã Marilda? Paz de Deus, irmãos. Amém. Hum. Amém. Irmãos, a minha pergunta não tem a ver muito com o que foi falado agora. Eu queria saber, na realidade, por ser suplente no Conselho Fiscal, se eu posso permanecer como auxiliar de porta, porque isso foi questionado numa reunião que a gente teve lá na Baía de Abreu, e a minha casa de oração, né, cheguei a comentar lá, só que assim, quando eu fui para trabalhar, fui ajudar, né, no Conselho Fiscal, foi falado que isso não seria prejudicial. Então, assim, eu quero saber se eu posso permanecer como auxiliar, porque a minha casa de oração, a minha comum, tem bastante necessidade. Isso é uma dúvida que eu estou tendo. Pode, irmã, porque a irmã não vai mexer com fechamento de livro, não vai mexer com valores, né, que são A irmã, cobertados. a Então, irmã a é irmã, auxiliar, né? Na porta, né? Isso, auxiliar, Eu acho que não pegaria, não ficaria legal se a irmã fosse lá dentro no final do culto, contar, assinar o livro. Aí eu acho que era bom a irmã evitar. Não, eu nunca fui. É só os Não, irmãos. tranquilo. Eu entendo que Tá? não tem conflito, certo, irmão Thiago? não tem conflito, não. Não, eu não mexo com nada. Simplesmente auxiliando na porta ali, recebendo a Sim, Irmandade. entendi. Então, Ó, tá. irmão, aparentemente não faz nenhum conflito. Não tem. Como a irmã falou, tem necessidade, tudo É. bem. Amém, irmão. Se um dia não tiver mais, a irmã se sentir à vontade de não fazer mais, pode ser também, mas da maneira que a irmã falando, não tem conflito. Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém. O irmão Jorge. Ô, meu irmão, a paz de Deus, meus irmãos, tudo bem? Amém. Tudo bem, bom? Irmão Jorge aqui de Capivari, da Regional de Piracicaba. Meus irmãos, só uma coisa aqui, o que eu tenho aqui anotado, eu queria ver com os irmãos. Como o irmão falou no dia 10, que agora o contador ele não precisa ficar apressando ele, porque ele tem 30 dias depois, subsequente, do fechamento. Então, eu queria saber uma coisa. Nós vamos supor, tá? Eu fiz o meu trimestre, janeiro, fevereiro e março. Eu vou ler a minha ata em abril, correto? Certo. Aí ele só me entregou janeiro e fevereiro. Março ele não entregou. Aí a gente fazia a gente lia que ele entregou janeiro e fevereiro,
na outra reunião a gente fazia uma ata complementar, ele ia. Agora eu não vou precisar mais fazer uma ata complementar, correto? Porque o irmão pode esperar, né, a finalização, a não ser que ele demore muito tempo, alguma administração demora. Mas você vai ter que aguardar o trimestre encerrar para você poder fazer a validação da sua ata, né, de fazer a sua ata. Não tem como você fazer um complemento do mês que você não olhou. Tem que esperar o trimestre da contabilidade. Tá, não, eu estou falando assim, ele fechou, só que o mês de março ele não me entregou. Ele me entregou, só que não deu para a gente conferir, porque ele entregou no dia 30, vamos falar assim, entendeu? Então, como o irmão Emes falou naquele dia, porque não precisa ficar pressionando o contador, então não vai precisar mais fazer a ata complementar? É isso que eu quero ver. Você tem que fazer a ata do trimestre. Primeiro, janeiro, fevereiro. Março ele não me entregou. Mas ele não entregou? Fechou. Ou ele fechou e não entregou? Fechou e não entregou para mim, entendeu? Aí o irmão tem não que deu ver. Tempo do mas você tem que ir atrás da informação, porque você tem que fazer a ata do trimestre. Você não pode fazer 2 meses e depois fazer um complemento ou não fazer, entendeu? Tem que fazer o do trimestre certinho. Não, a ata do trimestral, a gente faz. A gente faz, mas só faz a gente faz ela com ressalva. Por quê? Porque o mês de março, vamos dar exemplo, ele não me entregou, entendeu? Aí eu falo que janeiro, fevereiro foi conferido, mas o mês de março não deu tempo de entregar, porque ele não entregou no prazo, que nós temos um prazo para ele entregar. Então, aí você tem que conversar com ele, ou então vamos aguardar, né? Ao invés de, por exemplo, o irmão ler em abril, o irmão vai ter que ler em maio a ata do trimestre, entendeu? Em maio... O irmão tem que verificar os 3. Aí... Sim, só que no caso aqui, eu ia ler só em julho, porque eu ia fazer a ata em abril, maio e junho. Em julho eu ia ler a ata trimestral. Então eu ia ler ela em junho, a ata complementar. Correto? Então, aí você vai ter que esperar, você faz janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em junho você vai ter que ler, vai fazer o quê? E aí em agosto você vai ter que ler E como que faz para você fazer o dezembro, por exemplo, os últimos 3, se ele está atrasando? Não, dezembro é difícil atrasar, né? Só se tiver alguma coisa, né? Entendi. Não, estou falando em casos de atrasar. O irmão vai ter que aguardar mesmo os 3 meses completar. Não dá para o irmão fazer 2 meses e vou fazer um complemento, entendeu? Não, a ata a gente faz ela trimestral. Sim, entendeu? entendi. A gente faz ela janeiro, fevereiro, é o trimestre. Ela não é só lê ela em abril. Eu não sei se o irmão Alexandre, o irmão Tondinho concorda, mas se você está fazendo uma ata trimestral e faz só 2 meses, foge do... Você não está fazendo trimestre, né? Seria uma ata bimestral. Mas ele não entregou porque não deu tempo de entregar para o Conselho Fiscal. Se ele me entregar dia 30, então, vamos supor que hoje fosse dia 30, ele me entregasse hoje, não daria tempo de eu conferir, correto? Correto. Mas aí o irmão faria uma ata no mês seguinte? Isso. No mês seguinte eu fazia uma ata, né, de complementar. Complementar? Correto? Ou você faria só essa no mês seguinte? Não, faria uma complementar que o Conselho Fiscal conferiu e está dando parecer. Tá. Eu tô pensando assim, que acho que é mais ou menos o que está bagunçando, a ata trimestral é para fechar os 3 meses, mas você pode fazer essa ata trimestral fechando o primeiro trimestre em abril, não pode, irmão Thiago?
É que a gente fecha ela, a gente lê ela em abril, a ata Isso então, trimestral. isso então. Tá, agora se ele atrasar, aí o irmão não vai ter como mandar. É isso? Isso, entendeu? Então eu continuo fazendo uma ata complementar, correto? É, o correto é, é entregar. Não sei como é que faria isso. Eu não sei se tem ata complementar ou o irmão que está criando. Não, que aqui a Esse gente tem problema uma ata. é só o irmão que tem, só a administração do irmão que tem? Ou outros têm também? Não, a gente, os outros também têm, entendeu? E aí faz uma ata complementar. Bom, eu desconheço, assim, primeira vez que eu vejo, pelo menos só se for na regional do irmão, mas se algum outro irmão que estiver aqui na sala e quiser compartilhar, mas pelo menos a maioria que eu vejo tem que fazer, já faz a trimestre, entendeu? Mas a gente sempre fez essa ata É complementar igual se ele não entregar no prazo. o meu irmão Alexandre, a gente faz o trimestre. E- Tem alguma contabilidade atrasar para a gente completo, sempre faz certinho, né? Ah, ele tem um prazo para entregar, né? Ele tem um prazo para entregar. Ata trimestral. E outra, o seu irmão falou que ele fecha, ele só não entrega o documento, o irmão tem que ir atrás da documentação. Eu não sei se ela está digitalizada, se não, mas não consegue verificar a documentação, não consegue verificar os extratos, se está tudo certinho, não consegue ver tudo, mesmo que ele não entregou a documentação, entendeu? O que que é, irmão? Perdoa que cortou. Não, eu disse que o irmão consegue verificar porque a documentação já está disponível para o irmão. A tesouraria já disponibilizou, as casas de oração já disponibilizou. Então, o irmão consegue verificar todo o andamento, a compra já fez, os extratos já estão lá. Então, o irmão consegue verificar Não, o mês de março, entendeu? É, não, tudo bem, mas só que se ele não entregou o mês de março para a gente conferir, a gente sempre aqui faz o mês, a gente faz uma ata complementar, a gente Não, lê na ata. não, mas ao invés de irmão falar assim, nós não verificamos março, o irmão verifica o que tem de lá. Se falta algum documento, alguma coisa que a contabilidade não disponibilizou, o irmão faz um apontamento. Se for relevante, aponta na ata trimestral, por exemplo. Se não, o irmão faz os apontamentos do trimestre e fica lá, né? E é cortou. verdade. Mas acho que deu para entender até. Entendeu? Entendi. Não, entendi. Então, continuo fazendo essa ata complementar se algum dia precisar. Não, então a ata complementar, o irmão está falando assim, que o irmão faz janeiro, fevereiro, aí depois, eu vou fazer só março. É isso que o irmão está fazendo, né? Aí eu só dou um parecer que o Conselho Fiscal verificou e está tudo em ordem. Assim, eu não sei, eu desconheço, assim, que você está olhando trimestre, aí você faz uma ata complementar, eu acho que não faz sentido. Não sei, irmão Alexandre, irmão Bondinho, eu acredito que a ata trimestral já tem que estar aos 3 meses. Se ele não entregou É, março, não faz sentido, eu vou ter que apontar. assim, irmão Tiago, se eu observar, irmão Jorge, no nosso manual administrativo, lá fala assim, ata trimestral. Se é trimestral, é 3 meses a cada Certo. trimestre. Eu entendo que não é uma motivação do irmão, mas se, como o irmão Tiago falou, se tem a contabilidade, tem as datas limite de corte de fechamento. Uma vez que ela deveria fechar ali no começo de abril, o irmão teria que ter o material para poder fazer o fechamento e fechar a ata, entendeu? O parecer do conselho. Agora, se eles não estão disponibilizando nesse tempo, por qualquer motivo que seja, cabe ao conselho fiscal fazer o apontamento e o irmão vai fazer a ata do trimestre, comentando que relativo ao mês de março, o irmão fez procedimento só A, B e C. Ponto. Certo. Não, correto, isso. E tem Assim, outra coisa, irmão, e tem outra coisa. o manual não fala, irmão Jorge, sobre ata complementar, né? É, Não ata, existe isso. Ata é não, ata, não né? existe. Não tem, nós não temos. Mas a gente sempre fizemos isso aqui.
Tá? Agora, irmão Gilberto, tem outra coisa. Da maneira que o irmão está falando, dá a entender que deu dia 30 de março e o irmão não analisou nenhum documento ainda. É isso que nós estamos entendendo? Isso. Mas por que não analisou 30 de março nenhum documento? Porque os documentos deveriam estar no SIGA já, anexo. Ou então na pasta. Né? É, É isso que o concorda? irmão Entendi. tem condição de olhar Entendi. a documentação. O irmão só não tem condição de verificar algum relatório contábil que o Exato, contador... uma conciliação e tal, É. tal. Se o irmão consegue Isso. verificar compras, eu consigo verificar se teve a rotina certa, se eles fizeram... Até a contabilidade, o irmão consegue ver todos os departamentos, todos, no mês. Correto. Né? Seu irmão só não vai ter... Aí o irmão pode pôr lá. Porém, nós não conseguimos finalizar o departamento de contabilidade devido a isso. Pronto, faz a sua ata. Isso seria E aí a responsabilidade... correto. Então, dá a entender que a administração do irmão está adotando um procedimento, está mantendo o procedimento antigo, ainda físico, sendo que já foi passado para digitalizar os documentos já desde o que vem da casa de oração. Certo? Então, se for assim, aí o irmão não precisa aguardar. Vai aguardar é o que o Thiago falou. Olha, vou fazer uma conciliação e vou fazer uma assinatura aqui. Isso você só vai ter quando a contabilidade fazer. Porém, o movimento que veio da casa de oração, o irmão já vai ter isso anexado lá no fechamento da casa de oração. Isso. Entendeu? Então, Correto. precisa ver se a administração do irmão está deixando de fazer as digitalizações e aí está atrasando alguns departamentos, provavelmente. Não é só o irmão. Não é só o Não conselho, entendi. tá? Então tem dois trabalhos a fazer. Se continuar assim, o irmão continua apontando, mas adiciona também na ata que a administração não está fazendo a digitalização dos documentos conforme foi orientado, né? Lá em 2021, se eu não me engano, foi pedido para começar a fazer isso. Fazer essa digitalização. Além disso, não faz muito tempo, não me lembro se faz 1 ou 2 RA, a administração soltou inclusive uma regulamentação reforçando isso, reforçando a digitalização, quais arquivos manter digitalizado ou quais arquivos manter fisicamente, o restante como fazer. Então, assim, já era para a administração estar com eles digitalizado. Ajudaria o irmão nesse trâmite, né, nesse processo. Mas tudo bem, tem que tratar isso com Entendi. duas ações. Uma é, em paralelo, a administração tem que buscar digitalizar. E enquanto isso, o irmão vai apontando Não, aí já que tá. dentro do Não, documento, já dentro do período, o irmão não conseguiu verificar porque não recebeu não teve o acesso à documentação que o irmão está falando. Estou na reunião. tá cortando aqui para mim, mas tá bom. Deu para entender alguma coisa que o irmão tava falando aqui. Maravilha. Tá bom. Deus abençoe, meu irmão. Amém, irmão também. Irmão Odail, é isso? Ah, irmão Dailson aí, foi ele que fez a pergunta, né? Ai, Deus, irmãos. Amém. Ô, irmãos, tem mais uma dúvida aqui. Na nossa base aqui, na nossa administração, aqui do Conselho Fiscal, eventualmente aparece anexos nos nossos verificações de outras administrações que não tem nada a ver com a nossa. Eita. Teve alguns problemas, irmão, nesse sentido. Aí o irmão abre um chamado para que a equipe da informática possa localizar pontualmente o que está acontecendo e verificar. Eu não sei se ainda está lá aparecendo nos anexos, mas houve alguns erros nesse sentido, tá? Mas pede para abrir um chamado e printar a tela do que aconteceu, printa a tela e manda anexo nesse chamado para que a equipe do suporte possa fazer alguma coisa. Tá certo. Uma outra questão referente a despesas de viagens da Piedade, deve estar em nome do viajante, correto? Sim. Correto. Pronto. Aqui as notas não são identificadas. Existe um argumento
e em reunião dos diáconos, não seria mais obrigatório. Então usa-se um formulário onde são discriminadas e totalizadas as notas, assinado pelos diáconos e lançado no SIGA resumido, de forma resumida, pelo total das notas. Uhum. Aí eu fiquei em dúvida, né, referente a essa questão. Sim, também pode ser, irmão. Eu acredito que o Montandinho, acho que tem mais propriedade de falar que ele verifica a viagem, né? E aí e também os diáconos essa questão seguinte, que tem relação também com a declaração de imposto de renda, né? Porque as notas vêm em nome da pessoa. É por causa do CPF, né? E aí eles dizem que cruza, mas isso não tem problema nenhum, porque mesmo que ocorra, o que é muito difícil de acontecer, mas ele tem como provar através do serviço que ele faz na instituição, na igreja, que ele está fazendo através de viagens e está sendo reembolsado por causa disso. Então, tem um procedimento normal e a Receita não vai falar que, puxa, ele está tendo dinheiro, mas não, ele tem como comprovar que aquele valor é referente ao trabalho que ele faz dentro da instituição, entendeu? Ô, irmão, só para eu entender, e por que essas notas não vêm em nome da instituição? Porque quem paga, a instituição, ela não está pagando algo para ela, não é a congregação que tem, entendeu? É a pessoa, a pessoa. Não foi a congregação que foi se hospedar lá no hotel e nem comer o lanchinho. Não é o CNPJ que está dirigindo o carro, não é o CNPJ que está se hospedando, não é o CNPJ que está fazendo, é o voluntário, é o irmão Isso. que está fazendo o trabalho dentro da instituição. Por isso que tem que ser o CPF dele. Entendeu? Uhum. Se fizer diferente, aí dá mais problema ainda, né? Bom, aí nesse caso, como eles estão fazendo, as notas não estão vindo identificadas, aí está fazendo o resumo, colocando no formulário e lançando no SIGA de forma... Assim, né? Não, sem problema. Se ele não tem problema, fazendo, não tem problema nenhum. Desde que tenha esse relatório certinho, assinado, bonitinho, dando fé de que realmente foi gasto, assim, né? Não tem problema nenhum. Pronto, Eles tá têm certo. deles, então a gente só precisa verificar, irmão, a nossa preocupação é verificar se realmente a despesa está sendo para aquela finalidade. Agora, se ele pôs o CPF, não é relevante. A gente tem que ver Irmão Thiago, me permita complementar, irmão Odailson. Na verdade, quando a gente pega, por exemplo, despesas de hospedagem, eventualmente o irmão ancião ou diácono, ele pega lá um voo, esse voo ele, né, pagou, ele vai fazer o reembolso. Esse tipo de despesa, ele acaba sendo identificável, né? Porque o irmão vai estar hospedando quem? O irmão, a pessoa. O que não necessariamente é obrigatório, por exemplo, eu vou fazer o consumo de uma alimentação. Tem local que a pessoa não tem como incluir o CPF. Às vezes até uma viagem, por exemplo, internacional, está no meio da Indonésia. Lá o pessoal não vai colocar CPF, nem tem isso, entendeu? Então aí só vai ter o comprovante. Vai fazer o relatório de viagem, né? Tendo ali toda a composição da despesa, as conversões de moeda quando aplicáveis, que vai fechar com o valor correspondente daquele relatório, tá? Então, é basicamente dessa forma, irmão Dailson. Tá bom, entendi. É que, na verdade, aqui, normalmente, as notas é mais de combustível, né? Aqui é no interior, né? Aí o pessoal mais... Perfeito. Às vezes acontece mesmo. Às vezes, na correria, o irmão não coloca o CPF, eu não vejo que não é relevante. É o que o irmão Toninho falou, o importante é o relatório, eles dão fé naquilo, eles assinam aquilo, então eles estão dando veracidade naquele documento, entendeu? Mesmo que não esteja com o CPF dele. Entendi. Deus abençoe. Amém. Irmão Geraldo. Tá.
O Geraldo Fazer, Borges. irmão. Amém. Não, tô com duas dúvidas aqui já com os irmãos. A primeira nas casas que está em construção ainda, que existe o responsável da construção como encarregado, esse irmão que é encarregado que faz a lista do material que está precisando para passar o setor de compra, ou o presidente que faz? Esse irmão. O O irmão, ele vai estar ligado provavelmente à engenharia, né? Que deve estar tocando esse projeto, mas quem requisita teria que ser ele, só se o presidente está colocando tá interferindo em alguma coisa ali, mas em teoria é ele, né? Que é ele que está ligado com o projeto que está sendo executado. Tá. Porque aqui até então, até um mês atrás, fala assim, 1 mês, 2 meses atrás, sempre é o presidente que estava fazendo isso, né? Ele ia lá e fazia essa parte, que o presidente aqui, que ele era engenheiro. Aí, depois, numa reunião que teve, né? Aí, os irmãos queriam uma explicação sobre o setor de compras, né? Aí, pela misericórdia de Deus, e eu entendo um pouquinho nessa parte, aí eu levantei a explicação para os irmãos, né? E citei que os irmãos, né, mesmo sem eu tinha tirado a dúvida com os irmãos, mas veio na minha cabeça e medo de me passar esse conselho para eles, né? Que os irmãos da presidência não tinha essa autonomia de fazer essa lista, que assim, que como tinha o irmão responsável da construção como encarregado, ele tinha a autonomia de fazer essa lista e passar para o setor de compra. E, na verdade, até nessa época, esse irmão presidente, ele mesmo fazia a lista e ele mesmo comprava e automaticamente ele tinha uma loja de material de construção e ele mesmo entregava sem fazer verificação nenhuma, sabe? Puxa vida, se o irmão abriu o processo de compras, a verificação de compras tem um item exatamente assim. Que é o exemplo que nós demos agora há um pouco tempo atrás. Entendeu? É bom evitar. Se não ter na verdade, acho que nem pode uma administração não ter essa segregação. Tem que ter o responsável do compras, tem que ter o responsável da engenharia. Ainda mais ele dono do comércio. Exato. Então ele tá assumindo muita chama conflito de segregação de... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Mas ele não pode fazer todas essas atividades. Então, se ele fez, o irmão tem esse exemplo, não deixe de apontar. Tem um apontamento específico para isso, que é segregação de função. Então, para não haver conflito nas funções, ele não pode. Ele pode, eventualmente, se ele é um engenheiro ainda e está faltando encarregado, aí talvez poderia relevar, mas se já tem um irmão responsável, então né, ele tinha que desapegar dessa parte. Eu sei que não é fácil, mas acho que essa é a palavra. Né? Aí, pela misericórdia de Deus, foi bom que, né, parece que as acatadas do conselho, eu vou tirar essa dúvida direitinho hoje, porque para mim está correto, né? Aí, o irmão do encarregado me procurou essa semana e falou comigo: irmão Geraldo, nós já fizemos a lista das coisas de que está precisando comprar lá, nós já passamos para o setor de compra. O irmão da presidência nem apareceu lá esses dias. Então, beleza. Então, o irmão já entendeu que ele não pode fazer isso. Aí, o irmão já passou para o setor de compra. Aí, nesse caso, eu não fiz errado, não, né? Não. Inclusive, você falou isso, agora eu lembrei, as últimas apresentações do Departamento Geral de Compras, que tem lá, tem a agenda dos treinamentos, tanto de compras, do CNS, eles estão ressaltando isso, que tem que haver a segregação, quem solicita uma pessoa, ok, uma área, seja lá como for, mas quem orça e compra é a parte do comprador, quem compra não recebe, quem recebe não paga. Eu já vi a apresentação deles e eles
estão ressaltando isso. Então é importante que os administradores sigam essas orientações, né? Uhum. Mas é isso. Até, Então o irmão fez. eu até usei uma palavra assim, não sei se eu falei certo, porque eu falei assim que Deus preparou para nós aqui na nossa administração aqui a criação da RA, né? Que aí como que nós ia proceder com a RA regional, com a procedência dessa forma, né? Tudo assim, cada um tem que cuidar da sua parte, não entrando na parte do outro, né? Que aí, Sim, sim. Tá certo. direitinho aí, né? Tá Tá certo. certo. Tá certo. Certo, né? Tá Tá certo. certo. Tá certo. Deus abençoe. E não é só, como eu tô te falando, você tem a documentação tanto do departamento de compras que eles já mostraram isso para dar esse Uhum, suporte, entendeu? uhum. Corrobora aí. E do ponto de vista do Conselho Fiscal, também tem lá o apontamento na verificação da onde a gente reporta isso. Não pode ter esse acúmulo de funções, especialmente em compras, pagamento, entrega e assim por diante. Uhum. Tá? Entendi tudo. Aí a outra parte é porque eu tô querendo tirar a dúvida que tem umas cargas de geração aqui que já foi encerrada, sabe assim, não existe mais, foi mudada de localidade, né? Aí essas cargas de geração ainda aparecem no SIG, quando a gente vai fazer os apontamentos, os lançamentos, fazer os encerramentos. Aí nós, como nós já está sabendo que ela foi mudada e não existe mais, a gente faz só o encerramento. Nós continuamos dessa forma ou procura uma gestão para tirar isso do SIGA? Eu acho que o irmão Thiago sabe melhor. Tem que fechar, não tem, irmão Thiago? Se ela já foi encerrada, no SIGA, se ela não consta mais no relatório da sua administração, ela não deveria nem estar mais no SIGA, porque como que ele vai fazer o fechamento dessa coisa de geração se ele não tem informação para colocar? Uhum. Aí, Pois aí que umas localidades aqui que onde que vocês vão entender melhor que foi feita uma barragem hidrelétrica, né? E aí essas cargas de geração foi atingida, eles mudaram ela para outro lugar, sabe? Aí a CEMIG localizou as pessoas e essas cargas de geração mudou para outro lugar. Aí elas mudou para outro lugar, mas mudou de nome, sabe? Aí ficou o nome normal, com relatório tudo, mas tem a antiga, né? A antiga tá junto, o irmão tem que entrar em contato, falar com o seu secretário, para que o seu secretário ele possa atualizar isso junto com o relatório no Brás, através de uma ficha própria, para ele poder alterar o nome, o endereço, tudo certinho, entendeu? Entendi. É porque o irmão me perguntou o irmão tem mais acesso aos irmãos, as perguntas, o irmão passa para saber essa pergunta para nós, porque que ele entendeu assim, eu acho que não pode ficar assim, porque senão vai ficar 2 cargas de oração, né? Não, tem que alterar, tem que mudar certinho, se foi alterado o endereço, se foi alterado o número certinho, tem que... Quer dizer que o irmão abre o relatório e tem uma casa de oração que não existe mais, é isso? Não existe mais. Isso. Então, aí nesse caso, porque, vamos supor assim, nós vamos fechar as nossas cargas de oração aqui. Um exemplo, a nossa tem 61 cargas de oração, certo? Atualizada. Só que aí vai fazer as verificações, os apontamentos. Se nós não encerrar lá no SIGA, no caso, não fecha, entendeu? Aí nós temos que fazer a verificação das 61, mas tem essas outras que... Essas outras que não tem que encerrar mais. elas. Então, tem que encerrar sem nada. Então, vamos ter que pedir para o secretário fazer uma ficha de alteração no relatório para poder retirar essas casas de oração que está no sistema, que está no relatório, que não existe mais. Entendi. É um procedimento, né? É um procedimento junto ao relatório. Tá. Porque depois tem até o fechamento desse número lá no SIGA, né? Porque ele não pode mais receber informação, não é mais é centro de custo, né, irmão Thiago? Centro de custo. Já não seria mais um centro de custo, então tem que ter um encerramento ao ponto de não aparecer no SIGA. Mas pior ainda, tá até fora do relatório, pelo que o irmão tá falando, entendeu? Então, assim, alguém tem que dar esse pontapé inicial para dizer, olha, essa casa de oração mudou, ela não existe mais aqui. Se não me engano, aqui na administração, me parece que tem 2 ou 3, parece, acho que é 3.
Veja como o Tá vendo? secretário. Então agora a gente tem 21.997 casas de É. oração. É. Tô brincando. Tem uma que mudou da nossa administração, né? Mudou da nossa administração, Ah, só que ela ainda aparece. Então, e como que está funcionando na outra? Né? Imagina os dados contábeis, como é que tá. É. Tem que tirar, mano. Dá uma cobrança. Eu acho que isso daí o irmão pode até apontar. Uhum. Pode não, deve. Aponta. Pode apontar, inclusive, na contabilidade, porque. Da secretaria. É que eu acho que não. Ah, não, tem secretaria também, mas se não, aponta na contabilidade dizendo aquele apontamento genérico que a gente chama, mas informando que existe números de casas de oração, e aí o irmão relata um apontamento para cada um, que não existe mais, entendeu? E eles têm que providenciar a troca. Pelo caso, processo que o irmão Thiago falou. Começa pela secretaria. É o secretário que tem que, no caso, que Sim, procurar. sim. E aí eles vão fazendo todo o trâmite necessário. Tá bom. Aí passa para eles vão procurar. Essa é a ideia. A secretaria deles, né? Isso. Sim. Entendi. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos tentar dar uma acelerada, irmão Thiago, para a gente fechar no período? Irmão João Claudino, eu acho que tem algumas perguntas no chat, mas enfim. Irmão João? Paz de Deus, meus irmãos. Amém. Irmãos, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, em relação a essa ata trimestral. Eu gostaria de tirar uma dúvida com os irmãos. É referente, a gente vai fazer de acordo com o mês ou de acordo com o acumulado do balancete? Os irmãos conseguiram compreender? Porque, no caso, se são... O irmão vai ver, durante os 3 meses, o que ocorreu nesses 3 meses. Então, o irmão vai ter lá o mês de janeiro, fevereiro e março. O irmão vai verificar nesses 3 meses o que houve de erro relevante para fazer a ata trimestral. Entendeu? Então, pelo que eu entendi, logo no mês subsequente, que é em abril, eu já posso fazer a ata dos 3 meses. Agora, se faltou algum documento, eu vou fazer no segundo trimestre, no caso? Não. Eu tenho que ficar aguardando entregar em janeiro, fevereiro e março. Essa é a minha dúvida. Tem que esperar, ou se está muito atrasado, o irmão tem em abril, maio, vamos dizer assim, para poder fazer a ata trimestral. Se eles não entregarem o documento, o irmão faz a sua ata dizendo que, por exemplo, o mês de março não houve documentação necessária para fazer os apontamentos devidos, mais ou menos assim, entendeu? É porque o que ocorre é justamente isso. Isso acaba atrasando todos os nossos trabalhos do Conselho Fiscal. Tem que aguardar essa documentação. Porque, por exemplo, como um outro irmão falou recentemente, em maio não tinha sido entregue de março. Em junho, ele já começa a contar o prazo para ele fazer a segunda ata. Então, fica acumulando trabalhos. E fora o checklist que tem que ser feito, tudo isso. Isso o irmão pode assinalar, né, fazer um ponto aí porque assim, a documentação o irmão tem, como nós falamos, durante o mês a documentação já está disponível. Agora, se a contabilidade não fez as conciliações devidas, não verificou, aí o irmão pode fazer um apontamento nesse sentido, entendeu? Mas assim, a documentação o irmão consegue ter acesso, né, à tesouraria, à casa de oração, ao que entrou nas coletas, ao que foi repartido, porque não para. Né? Eles já fizeram repartição, já levou para já transferiu propriedade. Então, o mês de março, em abril ou maio, o irmão já tem condição de verificar. Só não vai estar, talvez, conciliado pela contabilidade, os extratos o irmão tem acesso, então tem como fazer parcialmente, tem como fazer. É porque às vezes também fica alguma coisa em aberto que a contabilidade precisa corrigir e às vezes acaba atrasando até quase 60 dias, que aí começa o SIG a alertar que vai travar o próximo mês. Então isso também aconteceu. Se for relevante, irmão, escreve lá. Há atrasos constantes pelo fechamento da contabilidade, enfim, pode colocar nesse sentido. Já fiz isso, já coloquei, já ressaltei na ata
Até mesmo a documentação de uma casa de apoio que está sendo construída aqui, eu também já pontuei isso. Tanto que entregaram tudo de janeiro a março, semana passada. Já. Então, tem várias outras coisas. É um ponto que eu vou ter que sentar com a presidência e verificar por que desse atraso. Porque junho, fechar março é muito tempo. Pro lado dela, lá na ponta. Ele, na verdade, fechou, porém não foi entregue, não foi apresentada a documentação física. E essa obra, por ser muito grande e também a demanda da quantidade de pessoas que tem no Conselho Fiscal, não consegue também dar conta de olhar tudo isso no sistema. Entendi. Aí já é outro ponto, vão ter que pedir colaboradores. Enfim, ponto inicial, né? Isso. Cobri via ata também. Agora eu quero tirar 2 dúvidas com os irmãos que estavam olhando a Piedade no sábado passado. E a gente aqui tem uma despesa com ferryboat, que alguns irmãos atendem a obra na ilha e tal, tem algumas reuniões. E é tirado diárias não, eles recebem o adiantamento e às vezes ele leva outras pessoas no carro. Essas outras pessoas no carro tem um custo, vem um custo de passageiro nesse recibo. Aí a minha dúvida é o seguinte, se for um irmão específico diácono que recebeu a importância para viajar, a congregação só deveria cobrir a despesa dele. Sim. Não a despesa dos passageiros. Ou a congregação também tem que cobrir as despesas dos passageiros. Eu entendo que é para o diácono. Ele vai levar a esposa, filha, neto, papagaio. Aí como que a congregação vai pagar se a missão é do diácono, é do encarregado, é do cooperador? E ele vai levar a família toda e a congregação tem que pagar? Eu acho que é um ponto de apontamento aí. Mas a pessoa que ele está levando é o papagaio ou é alguém que vai ajudar ele? Eu estou brincando, tá, irmão? Mas só porque às vezes é feito o levantamento para um irmão diácono, eles sabem que vão viajar em 2, mas eles dão um valor para os 2, porém em nome só de um irmão diácono. Aí tudo bem. Agora, se for o contrário, que é o que o irmão Tiago está comentando, tá aí na esposa, ou seja, pessoas que estão aproveitando a viagem, aí talvez valha um questionamento. Não deveria a congregação estar arcando com isso. Perfeito a colocação. Você entendeu? Faz sentido, irmão? Eu entendi. Perfeita a colocação do irmão. Agora, contudo, quem tem que comunicar ao Conselho Fiscal se está indo outro diácono ou não é a Piedade. E justificar atrás do recibo. Sim. E que o outro diácono também assine. E não a gente do Conselho Fiscal ter que estar deduzindo quem foi com o irmão. Se foi um outro conservo ou se foi um papagaio, um periquito, dentre outros. Essa questão que está tendo um pouco de embate entre o Conselho Fiscal... Mas o irmão pode pedir para fazer isso. Pode falar, irmão, quando o almoço está sendo pago para 2 pessoas, então, por favor, relata na notinha. Que aí eu sei que está sendo pago por 2 pessoas, ou 3, seja lá quantas forem. Já cobrei isso justamente, tanto que tem um diácono que fica me olhando meio torto, porque eu acabo cobrando porque eu quero saber. Não tem problema não. Outra coisa também, irmão. Tô brincando, tá? Mas o irmão fez certo. Tem que relatar da maneira que o irmão tá falando. É verdade que eles podem demorar um pouco para catar, né? Mas tá certo. Eu costumo grifar no recibo e relatar que foram pagas outras despesas com passageiros que não estavam de acordo com Também. Mas o irmão gera um apontamento e coloca isso na nossa verificação? Na verificação eu não gero. Eu pontuo no próprio... Gera. Cara ruim, né? Gera porque vai ficar registrado lá, vai ficar registrado. Eu vou colocar. Teve um outro caso que foi um irmão ancião que fez uma viagem e ele fez uma despesa de aproximadamente R$150 de um medicamento numa farmácia. Um medicamento para o coração. Como é que isso funciona? Então, se esse medicamento é de uso contínuo, não era para fazer, porque é algo que é dele, é uma doença própria que... Agora, se foi uma ocasião específica, o irmão passou mal lá, e aí teve que... Alguma coisa, isso aí eu entendo, mas aí foi um medicamento e consta o medicamento no recibo, que é um medicamento utilizado para tratamento no coração. Então... E por incrível que pareça, esse mesmo irmão vai lá, compra meio mundo de fritura e come depois na outra nota. São as coisas que eu não concordo. Vamos apontar um colesterol aí, vamos.
Nesse caso. São casos complexos, viu, irmão, de relatar, nem... Mas acho que a abordagem que o irmão Tiago falou faz mais sentido. Olha, não é de uso contínuo, aliás, é de uso contínuo, aparentemente, então o irmão reporta isso, para que provavelmente alguém vai, lendo isso, provavelmente alguém dá um feedback pro irmão, né? Acho que é mais ou menos esse é o caminho, né? Se ele for um irmão que tem necessidade também, irmão, que ele não tem condições, e aí a comunidade ela tem que fazer um envelope de atendimento para ele. Ele não pode pegar uma despesa de viagem e comprar um medicamento. Não faz parte da viagem. Ele tem que pedir, se ele não tem condição, a piedade tem que fazer o envelope de atendimento para ele comprar o remédio. Entendeu? Entendo. Teve um outro irmão que até citou que poderia ser para comprar, para atender uma necessidade. Eu disse, não, mas não pode. Quem tem que fazer a atendimento da necessidade é o diácono através das outras fichas. Outra coisa, não é o peão que pegou o dinheiro para viagem missionária e está desvirtuando para outra coisa. Totalmente diferente. Isso aí. Certo, irmão? Bom, entendo que o irmão está fazendo certo, eu só acrescentaria que o irmão converta isso num apontamento na verificação, para que, na hora que o irmão gerar o relatório, isso conste lá no relatório também. Pode deixar que eu vou pontuar assim essa parte. Tinha mais uma outra dúvida. Sim, agora eu lembrei. Em relação às viagens missionárias, aqui em Salvador tem algumas cidades próximas, que é Lauro de Freitas, região metropolitana, e tem Camaçari. Na verificação desse mês, na verdade do mês passado, que entregaram esse mês, eu constatei que alguns irmãos pegaram valores para essa região metropolitana, referente a transporte. Eu vou conversar com o diácono para saber qual foi o motivo. Realmente o irmão não tem condição, o ancião não tem condição de ir para a região metropolitana, que é algo assim menos de 100 quilômetros de distância. Mas pode ocorrer sim, irmão. Pode ocorrer, não tem problema nenhum. Desde que seja relatado, fazendo certinho, não tem problema. Se o irmão não tem condição mesmo, e é um serviço para a obra, para um atendimento, está dentro do padrão, sim. Legalidade, independente que seja um local próximo ou não, o irmão tem direito a colocar. Só que eu acho que eles tem alguns novos anciãos que estão achando que, tipo assim, para onde eu for, eu tenho que pegar esse recurso para estar utilizando, que está disponível. Entendeu? Como se a congregação tivesse por obrigação de estar custeando. Aí vai... Esteja acontecendo isso. Ao invés de uma real necessidade, o irmão não tem condição de fazer a viagem. Então, esse irmão específico, ele vai pegar essa quantia. É que assim, irmão João, é igual dentro do trabalho voluntário. Eu, por exemplo, se eu for fazer um serviço aí dentro de Salvador, mesmo que seja uma distância, um serviço de, eu sou pedreiro, vou fazer eu tenho esse direito de receber. Então, mesmo que eu tenha condição, eu tenho esse direito dessa mobilidade de receber da congregação essa ajuda de custo. Então, não está fora. Mesmo que seja um irmão que ele não está errado. Ele pode, sim, ser ressarcido por esses transportes, desde que ele esteja fazendo o trabalho para a congregação. Entendeu? Perfeito. É só mesmo para esclarecer, porque na hora que eu fizer os apontamentos, depois não me vierem questionar dizendo que eu estou pedindo demais, eu estou cobrando demais. Maravilha. Meus irmãos, as dúvidas por hoje são só essas. Deus abençoe, viu? Amém, irmão também. Amém. Apareça na próxima também. Pode deixar. Deus abençoe. Com Geraldo Capivari. Paz de Deus com todos. Amém, irmão Geraldo. Irmão Sênio, talvez seja segregação de função que o irmão queria falar, não é isso? Isso aí, segregação de função, isso aí. Tem lá um apontamento. Perfeito. Se eu não me engano, a gente recebeu do diácono aí uns anos atrás, dizendo que as viagens iam ser definida e contabilizada pela regional. Então, a administração não tem nada mais a ver com essa situação, né?
Agora, não sei se foi... Irmão, Acho que teria que ser para o Brasil todo essa informação, não é? de cassino, você sabe onde é, não? Tem um negócio. Peraí, não entendi. É que sobe o. Que um diácono, uns anos atrás, falou que as despesas com viagens missionárias ia ficar a cargo da regional. As administrações não veria mais nada de envelope, de contabilidade a respeito. Né? E o que a gente, desde aquele tempo, a gente não tem visto mais nada. Quem gastou, quem deixou de gastar. Então, essa informação não é para o Brasil todo, para regionais todas, administrações todas? Porque acho que ele não ia... Pode ser. Ele... Não tenho esse conhecimento, mas pode ser. É porque eu estou vendo... Deve estar em tópicos, será? Então, não sei direito. Você está dizendo que houve alguns irmãos diáconos comentaram que as verificações, as viagens ficou a cargo das regionais e elas, então, não mais as administrações fora de São Paulo. Viagens fora de viagens que são de outros estados ou de outros países é da regional. 15 e 19. Tá certo. Eu digo que Entregou o celular Samsung. A administração ficou à parte dessa situação, né? Independente se é de outros estados ou no próprio estado. Ficou a critério da regional para ver todos esses gastos, né? Por isso que eu estou vendo alguns irmãos quebrando a cabeça, né? De verificar, deixar de verificar. Mas essas despesas que os irmãos estão comentando são viagens locais, dentro do próprio município, nós estamos falando. Estamos falando de despesas de viagem, de combustíveis, dentro do próprio município. Agora, o que o irmão está falando é fora. Eu tenho que atender uma cidade... São Paulo, né? Capivari, São Paulo e tal. Isso, é regional. Tá, entendi. Então, na própria região urbana, Entendi. E mais uma coisa sobre a ata, né? Complementando lá que o irmão Jorge falou, a ata que vencia trimestral, que vencia em abril, a gente só recebeu na época a documentação física de janeiro, então a gente conferiu, estava tudo ok. Aí no parecer, a gente colocou que fevereiro e março não pudemos dar o parecer porque não tinham recebido a documentação geral, né? Porque a contabilidade tem aquelas fichinhas que grampeia nas notas lá para informar a conta contábil que entra, que sai, tudo aquilo, né? Aí gera tempo. Bom, enfim, essa situação. Então, para ver que o mês de março e abril ainda a contabilidade não entregou para nós, né? Ainda não entregou para a gente conferir o físico. Não tá, a administração ainda, infelizmente, não está digitalizando por completo os setores. Por isso que a gente, para desencargo de consciência e mirando a transparência, a gente coloca, né? Que nem abril colocou que janeiro estava ok e fevereiro e março não recebemos, né? Aí na outra trimestral, que agora em julho, a gente reporta para as irmandades, né? Que a gente conferiu e estava tudo ok ou não, né? Entendeu? E isso que a gente faz. Por exemplo, se a contabilidade entrega para a gente hoje, a gente confere nessa semana, a gente faz, você está fazendo há anos assim, uma complementar para desencargo, né? Para mostrar que se teve alguma divergência ou não, mas relatar, né? No livro ata que a gente conferiu aqueles 2 meses, mostrando o trabalho também do Conselho Fiscal, né? Não adianta falar que não recebeu fevereiro e março e deixar o barco andando, né? Então a gente informa numa complementar que fevereiro e março foi conferido e está tudo ok ou não, certo? Isso realmente não está no manual, né? Isso foi, que nem eu falei, desencargo de consciência e transparência, né? A gente ia anotar essa informação, porque a gente passa numa trimestral para a Irmandade toda na RMA e depois, um tempo depois, a gente não dá satisfação, acho que fica meio estranho. Por isso que a gente está, de cargo de consciência, faz a complementar, né? Eu
irmão está falando, mas isso daí é pontual do irmão. A gente está falando para o Brasil todo, mas que os outros no Brasil não sigam esse exemplo. O irmão está falando. Não, sim. É isso que ele quis. Tudo bem, se está resolvendo assim, ok, não tem problema nenhum. Sim. Mas não é usual, não é um... Não é usual. Não é usual. Infelizmente, teve esse... Ele é contador, teve imposto de renda esses dias aí, então apertou o serviço dele também, apertou o da igreja também, por isso que está tudo atrasado, né? Bom, enfim, então acho que era mais ou menos... E lá, os irmãos falaram que ia subir lá na... Vai subir no intranet. No intranet ia subir o livro ata, né? Parece que não foi ainda, né? Ainda não, vai subir daqui tá. Procurei lá, não vi, pensei que tivesse problema meu. Então acho que é mais ou menos isso. Essas dúvidas aí. Tá certo. Tá, Deus abençoe. O meu tá caindo aqui. É? Não, o meu tá caindo. O meu Teams aqui tá caindo. Tá liberado, irmão Anderson. Já ultrapassamos do tempo, irmão Alexandre. Passamos um pouquinho, hein? Vamos lá, irmão Anderson, irmão Josito. Paz de Deus, irmãos. Amém. Eu já estava na fila. Irmão Josito, só um minuto, me perdoa, tá? Então o Antônio é o último, tá? O Antônio Sérgio é o último. Por favor, irmãos, vamos guardar para a próxima. Por favor. Mas vai lá, irmão Josito. Tá. Eu já estava na fila aqui, logo após a explanação do irmão Jorge Luiz, que é de Capivari. E agora, por último... Que é sobre o assunto aí, né? Isso, que é da mesma regional lá, que é sobre a ata trimestral. Para trabalhar sobre as normas em cima do manual, nós temos um calendário mensal de obrigações, certo? Isso. Então, se pegar o trimestre janeiro, fevereiro e março, vamos pegar o último mês, que é março, o contador tem até o dia 30 de abril para ele apresentar essa documentação dele. Isso. Perfeito. A qualquer momento que o Conselho Fiscal fizer algo no mês de 30 de abril relacionado à contabilidade, ele vai estar apontando alguma coisa que ainda está no tempo do contador. A partir de 1º de maio, aí sim, já extinguiu o prazo do contador, o prazo legal do contador pelas nossas normas, a partir daí sim. E pelo que, se eu entendi bem, foi isso, os irmãos estão fazendo durante o mês de abril e querendo que toda a parte do mês de março do contador também esteja pronto, só que o contador tem até o 30 de abril, correto? É isso mesmo? Eu estou certo? Não, eles estão alegando que o contador está atrasando até mais do que abril. Então, tem irmãos falando que até junho. Irmãos, nós estamos fazendo a nossa ata trimestral em junho. Então, vai acumulando junho, julho, entendeu? É por isso. Certo, então... Eu acho que no exemplo que nós demos, especialmente eu dei o exemplo, talvez é o que o irmão está falando, mas eu dei o exemplo assim, acabou o mês de março, então já estou fazendo em abril. E, na verdade, não é bem assim, porque a competência de abril, aliás, a competência de março vai ser feita em abril. Então, da maneira que aparentemente está acontecendo, está chegando junho e o irmão ainda não tem o trimestre. Entendeu? O irmão Geraldo acabou de falar que ele está em abril e ele só tem janeiro de 25. Então está com um atraso muito grande. Perfeito. E aí, realmente, ele também não pode atrasar. Mas é isso, maravilha. Mas a ata trimestral dos irmãos é passível de ser feito em maio, não tem problema nenhum. Não precisa ser em abril. É isso aí. Mesmo que ele queira fazer em abril, irmão, ele consegue parcialmente já verificar toda a documentação de março, sem problema nenhum. Ele vai só esperar a contabilidade, desde que a contabilidade exceda muito de maio, junho, para ele poder fazer a ata trimestral dele. Perfeito, certinho, está muito claro. Tá bom, irmão, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Agora, por último, irmão Antônio, tá liberado, Antônio. Irmãos, paz de Deus. Amém.
aquela pergunta que eu fiz acerca da declaração de imposto de renda pessoa física, é que nos tempos passados a gente encaminhava para a administração a cópia do recibo da declaração, titulares da administração. Eu só quero saber se esse procedimento permanece ou não. Então, Deus abençoe. Então, irmão Antônio, a secretaria, ela tem, inclusive, no checklist dela, pergunta relacionada a isso. Eu não sei se tem ainda da declaração. Antigamente, o presidente, secretário e tesoureiro, eles faziam um acompanhamento nesse sentido, se não tem no Serasa, se, tá, né, se eles consultam o CPF, se está em dia, porque o presidente, mesmo que ele tenha 3 anos, mas tem que se consultar. Houve casos de presidente sair da presidência por estar com o nome restrito. Então, cabe à secretaria ter esse acompanhamento. Agora, em relação à declaração, se eles estão anexando, se eles estão tendo esse anexo, eu acredito que não, porque já entra na lei de proteção geral de dados, alguma coisa assim, né, irmão? Talvez. Sim. Eu entendo. Agora, a gente sempre encaminhou somente o recibo. O recibo não consta somente que foi declarado. Sim. Não tem dados sensíveis, entendeu, irmão? Não tem LGPD nesse aspecto. Mas tá bom. Isso está no checklist da tesouraria, da secretaria, não é isso? A secretaria tem que acompanhar isso. Então tá bom. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Paz Deus. Maravilha. Podemos encerrar então, né, irmão? Podemos.